Passando agora às medidas de dispersão, e antes de passar a essas medidas, convém perceber porquê que elas são necessárias, ou seja, porque não bastam as medidas de localização que vimos até agora. O exemplo das duas turmas que temos utilizado é bastante claro em relação a isso. Ambas as turmas têm uma nota média de 11 valores. As próprias mediana e moda são muito semelhantes nas duas turmas, entre os 10 e 11 valores. Daí que poderíamos dizer que as duas turmas são iguais ou perto disso, se nos baseássemos apenas nas medidas de localização, neste caso, de tendência central. Mas qualquer professor nos diria que preferia ter os resultados da turma B, onde todos os alunos se aprovaram, em oposição aos da turma A, onde 4 alunos reprovaram, nestes 4 primeiros. Ou seja, a variabilidade das notas da turma A é muito maior que a da turma B, e daí a necessidade de apresentar medidas de dispersão para destacar essas diferenças. Começando então pela amplitude total, é a medida de variabilidade mais simples. É o intervalo absoluto, conhecido por I, da distribuição, também conhecida por amplitude total, e consiste na diferença entre o valor mais alto, ou máximo, e o valor mais baixo, ou mínimo. No caso das turmas do exemplo, o intervalo absoluto da turma A são 16 valores, que apresenta uma variação muito maior que a da turma B, cuja amplitude é de apenas 4 valores. Muitos investigadores preferem referir os valores mínimo e máximo em vez do intervalo, e de um modo geral, estes valores são mais informativos. O intervalo absoluto, ou simplesmente intervalo, é fortemente influenciado pelos valores extremos das causas da distribuição. Se surgisse agora aqui uma turma, na turma B um aluno com 20 valores, claro que a amplitude já passaria a ser de 10 em vez de 4 valores. Por essa razão, é raramente utilizado como uma medida de variabilidade, a amplitude total ou intervalo absoluto. Em vez dele, aconselham-se outras medidas intervalares que evitam os valores extremos e usam alguns percentis selecionados da distribuição. O mais comum é a amplitude interquartílica, ou o intervalo interquartis, que já foi apresentada no acetato sobre os outliers e se define como a diferença entre os percentis 75 e 25. Portanto, A e Q é o percentil 75 menos o percentil 25, ou o quartil 3 menos o quartil 1. No entanto, estes intervalos só dependem de dois valores da distribuição, tanto a amplitude total como a amplitude interquartílica, e como tal, são preteridos em relação à medida de dispersão mais utilizada, que é o desvio padrão, que é uma medida que leva em conta todos os valores da distribuição. Recuando ao nosso acetato de sumário, vamos agora ver o desvio padrão. As medidas de dispersão mais frequentemente utilizadas envolvem a medição da variabilidade em torno de uma medida de tendência central. Tanto a amplitude total como a amplitude interquartílica, que vimos nos acetatos anteriores, medem a dispersão em relação à mediana. E isto porque medem a distância que vai de um valor abaixo da mediana, pode ser o mínimo ou o primeiro quartil, até um valor acima da mediana, que pode ser o terceiro quartil ou o máximo. Mas estas duas amplitudes baseiam-se apenas em dois valores da distribuição e, como tal, não ilustram a variabilidade de todos os dados. O passo lógico seguinte seria tentar encontrar uma estatística que medisse a variabilidade dos dados em torno da média, uma vez que esta leva em conta todos os valores da lista no seu cálculo. O problema é que, por definição, a soma dos desvios em relação à média é zero, pois as diferenças negativas, dos valores abaixo da média, anulam as diferenças positivas, dos valores acima da média, como se pode ver aqui nesta folha de cálculo. Aqui temos as notas da turma A e a respectiva média, 11 valores. Na coluna B temos o desvio de cada nota em relação à média, ou seja, 2 menos 11, menos 9, 7 menos 11, menos 4, e assim sucessivamente. Ora, a soma de todos estes valores dá zero, uns anulam os outros. Então, para eliminar essa característica, vamos elevá-los todos ao quadrado. Ao elevar ao quadrado, que está aqui na coluna C, já passam a ser todos positivos. E neste caso a soma dá 238. Só que, neste caso, são 238 valores ao quadrado e não valores na escala de 0 a 20. Portanto, o que é que temos que fazer a seguir? Temos que tirar primeiro a média, que é o que dá este 18,3, são os 238, neste caso a dividir por 13, que é o número de alunos, mas depois temos que tirar a raiz quadrada para voltar a colocar nas unidades originais, neste caso 4,27 valores. O mesmo feito para a turma B, aparecem aqui os desvios ao quadrado, o total dos desvios ao quadrado, a sua média, a dividir por 12 neste caso, e a sua raiz quadrada. E como nós vemos, estes valores que estão aqui a vermelho são precisamente os desvios padrões das notas de cada uma das turmas. E como vemos, a turma A tem uma dispersão bem maior do que a turma B. Em termos de notação, o desvio padrão designa-se pela letra minúscula S se for relativa a uma amostra de valores numéricos e pela letra grega sigma, lê-se sigma, esta letra grega, se disser respeito a toda a população desses valores.
Aplicando a fórmula acima às notas das duas turmas, vimos que as notas dos alunos da turma A tinham um desvio padrão de 4,3 valores, enquanto na turma B o desvio padrão foi de apenas 1,3 valores, o que nos leva então ao significado desta medida. Ela mede a distância a que estão os valores da distribuição da sua média, podendo dizer-se que se o desvio padrão de uma variável é pequeno, os seus valores estão concentrados na proximidade da média. É o que se passa na turma B. Aliás, se for nulo, se o desvio padrão for zero, significa que todos os valores são iguais. Se o desvio padrão for grande, os valores encontram-se mais longe da média, como é o caso das notas da turma A. Neste caso, as notas da turma A são mais dispersas, porque o seu desvio padrão são 4,3, do que as notas da turma B, cujo desvio padrão é 1,3. Apresentando este argumento de uma maneira mais rigorosa, menos intuitiva, afinal o que é que quer dizer pequeno e grande? Pode-se mencionar o teorema de Chebyshev, que diz o seguinte: pelo menos 1 menos 1 sobre k ao quadrado, e neste caso vezes 100%, porque isto costuma-se dizer em jeito de percentagem, dos valores da variável estão a menos do que k desvios padrões da sua média. Fazendo, por exemplo, k igual a 2, posso dizer que 1 menos 1 sobre 2 ao quadrado, que dá 1 quarto, portanto 1 menos 1 quarto dá 3 quartos, vezes 100% dá 75%. 75% dos valores da variável distam menos de 2 desvios padrões da sua média. No caso do exemplo das turmas, pode dizer-se que pelo menos 75% dos valores estão compreendidos entre uma distância de menos 2 desvios padrões até mais 2 desvios padrões. Ora, na turma A, a média são 11 e o desvio padrão são 4,3. Por isso, 2 vezes 4,3 daria 8,6. 11 menos 8,6 dá 2,4. Do lado positivo, portanto, mais 2 desvios padrões acima da média. 11 mais 2 vezes 4,3 dá 19,6. O que se verifica, pois todas as notas, exceto uma, que é a primeira, este 2, é que não está no intervalo entre os 2,4 e os 19,6. Por outras palavras, quase 100%, o que é mais do que os 75% que o teorema de Chebyshev referia, quase 100% das notas da turma A pertencem ao intervalo em causa. Fazendo o mesmo raciocínio para a turma B, a média tem 11 valores e o desvio padrão 1,3. Então, menos 2 desvios padrões à esquerda da média, abaixo da média, seria 11 menos 2 vezes 1,3, o que dá 8,4. E 11 mais 2 vezes 1,3, portanto, 2 desvios padrões acima da média, dá 13,6. O que se verifica também, pois todas as notas, exceto uma, que é a última, o 14, é que não está no intervalo entre os 8,4 e os 13,6. Portanto, 2 desvios padrões à volta da média. Portanto, quase 100% das notas pertencem ao intervalo em causa. Em suma, a maioria dos valores da lista estão a poucos, 1, 2, 3, desvios padrões da média, que é a principal razão para usar o desvio padrão como uma medida de dispersão. Regressando ao nosso diagrama de conjunto, vamos agora passar à variância. Como se viu no slide anterior, a variância é o quadrado do desvio padrão, daí que se designa por S ao quadrado na amostra ou sigma ao quadrado na população. Esta medida surge pela necessidade de elevar ao quadrado os desvios negativos, pois de outra forma eles anulariam os desvios positivos em relação à média, e a medida de dispersão seria nula. No entanto, não se usa tanto a variância como o desvio padrão, porque as unidades em que aquela se apresenta são unidades ao quadrado. Por exemplo, metros ao quadrado se for uma altura, ou quilogramas ao quadrado se for um peso, e como isso é estranho de interpretar, usa-se mais o desvio padrão para descrever a variação de uma variável quantitativa, pois as unidades em que este se apresenta são as originais, metros ou quilogramas, no caso dos exemplos acima. De qualquer forma, fica aqui a fórmula de cálculo da variância, que apenas difere da do desvio padrão porque não tem a raiz quadrada. Voltando ao nosso diagrama, falta simplesmente ver o coeficiente de variação. A média aritmética e o desvio padrão são as medidas mais importantes de tendência central e dispersão. No entanto, os seus valores dependem das unidades em que foram medidos, e além disso, a magnitude do desvio padrão depende também da magnitude da média. Daí que se torna difícil comparar o grau de variação de distribuições de variáveis diferentes, que sejam medidas em unidades diferentes. Se o que se pretende é comparar a variação do peso das grávidas com a variação da sua altura, a comparação de 13,7 kg, que é o desvio padrão de peso, com 0,06 metros, que é o desvio padrão da altura, são estes dois valores aqui, não faz sentido porque as variáveis são medidas em escalas diferentes. Este exemplo ilustra a necessidade de medidas de variação relativa, isto é, medidas que indiquem a magnitude da variação em relação a uma medida já obtida. E a medida de variação relativa mais usada é o coeficiente de variação, designado por CV, e que se obtém exprimindo o desvio padrão como um quociente da média, S a dividir por x barra, portanto o desvio padrão sobre a média. E neste caso habitualmente como uma percentagem, por isso é que se multiplica a seguir por 100%. É uma medida de variação relativa, portanto o valor do desvio padrão relativo ao valor da média.
Como se pode ver na tabela, os três coeficientes, sem dimensões, permitem uma comparação do grau de variação das três variáveis e, neste caso, pode-se concluir que a variação relativa no peso e na ansiedade pré-natal é muito maior do que a altura, que são apenas 3,7%. Ou seja, as grávidas têm todas alturas muito próximas, medidas em metros, o que já não acontece com os pesos, nem com os pontos que obtiveram na escala da ansiedade pré-natal. Uma outra aplicação muito frequente do coeficiente de variação é no controle de qualidade dos testes laboratoriais. Por exemplo, temos 4 aparelhos diferentes e queremos ver se eles estão a medir eficazmente, se é reprodutível a medição que se faz. Então, se eu obtiver um conjunto de medições em cada um dos 4 aparelhos e depois calcular, com base na média e no desvio padrão, os coeficientes de variação, se obtiver valores muito próximos, 7,4, 5,8, 2,7, 2,4, valores de coeficiente de variação muito próximos, isso significa que a reprodutibilidade do teste é relativamente boa, porque a variação do desvio padrão em relação à média é muito semelhante nos 4 aparelhos. Voltando ao nosso diagrama de resumo, e à semelhança do que fizemos para as medidas de tendência central, vamos agora ver qual delas eleger, isto porque vimos 5 medidas de dispersão: a amplitude total, a amplitude interquartílica, o desvio padrão, a variância e o coeficiente de variação. Então vamos refletir sobre qual delas é a ideal para medir a variabilidade dos valores de uma variável quantitativa. O desvio padrão deve usar-se quando se usa a média, isto é, se a distribuição dos valores for simétrica, a verificação que pode ser feita a partir de um histograma, que vamos ver já de seguida, ou comparando os valores da média, mediana e moda, que devem ser próximos uns dos outros, se assim for, a distribuição é simétrica, e é neste caso que dá jeito de saber que a maioria dos valores da distribuição estão a poucos, 1, 2 ou 3, desvios padrões afastados da média, portanto estão aqui nas proximidades da média. A maior parte, que é o grosso desta curva, que aqui está a essa pequena distância da média. Por exemplo, os níveis de pressão arterial das pessoas saudáveis são de 12 mais ou menos 2 cm de mercúrio. Já se a distribuição for assimétrica, a média deixa de ser o tal valor típico, já começa a ser muito influenciado pelos valores mais altos ou mais baixos da distribuição, razão pela qual se passa a usar a mediana como medida de tendência central. E, nesse caso, acompanha-se a mediana pela amplitude interquartílica e não pelo desvio padrão, que é uma medida de dispersão em relação à mediana, por isso é que se usa esta, enquanto que o desvio padrão é uma medida de dispersão em relação à média. A amplitude total ou os próprios limites mínimo e máximo são usados quando o objetivo é dar ênfase aos valores extremos, por exemplo, às tensões arteriais mais elevada e menos elevada de um conjunto de pacientes. O coeficiente de variação usa-se quando o objetivo é comparar dados medidos em unidades diferentes. Em suma, a medida de dispersão que vai eleger mais frequentemente é o desvio padrão, se usou a média como medida de localização, e a amplitude interquartílica, se usou a mediana como medida de localização.